Saudações aos concelebrantes aqui presentes, ministros, leitores, ao nosso organista. Saudações a você, povo de Deus, peregrinos, romeiros, nossos queridos devotos aqui presentes na Basílica Histórica, e a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação. A liturgia rica em ensinamentos, em sabedoria. Eu destaco, iniciando, uma frase muito bonita: todos aqueles que se sentirem inspirados por Deus para edificar o templo do Senhor. Que possamos então, já iniciando essa reflexão, compreendendo que Deus é inspiração para todos nós. Inspiração de alegria, inspiração na esperança, inspiração para edificarmos tudo em nome de Deus. Então aqui na primeira leitura a gente encontra um povo, um relato de um povo que se juntou para edificar um templo. Um templo que hoje também requer que seja edificado. Mas que templo é esse? Nós devemos sempre observar a nossa realidade e verificar que precisamos a todo momento edificar coisas de Deus na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, edificar o diálogo, a fraternidade, a união entre os irmãos. Devemos tudo fazer em nome, fazer por nosso Deus. Claro, quando a gente faz por Deus, a gente também faz pelos nossos irmãos e irmãs. Buscarmos trabalhar unidos pelo Pai, por seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, trabalhar para que sejamos um povo de Deus que aceita essa inspiração, acolhe a palavra no coração, deixando que ela nos transforme tudo aquilo que está ao nosso redor. O Salmo, em seu refrão, dizendo, maravilhas fez conosco o Senhor, maravilhas Ele faz conosco e também faz para conosco. Mas por isso é importante a gente ter todo esse movimento, de deixar ser levado por Deus, deixar que a sua graça, a sua paz penetre o nosso coração, a nossa vida, para que sejamos sempre observando essa frase, para que sejamos homens e mulheres diferentes, fazendo o novo, com alegria, com esperança, com paz, em nosso Senhor Jesus Cristo. Acolher a palavra de Deus, para que nós possamos edificar um povo que teme a Deus, mas que esse temor seja de fato algo que nos engrandeça, que nos cresça, que nos faz crescer. Edificar o povo para que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. O objetivo aqui são vários, mas a gente tem que ter sempre essa sensibilidade de buscar inspiração no nosso Senhor, aceitando a sua palavra e fazendo algo diferente em nossa vida, transformando a nossa vida, o nosso meio. Edificar coisas boas em nome de Deus, na nossa vida, nossa sociedade, na sua família, nossa igreja, que precisa ser cada vez mais inspirada, ser tocada por Deus, para que continue a sua missão, com sabedoria, com coragem, com força, com perseverança, sempre com esperança também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente compreenda que o verdadeiro templo que nós devemos sempre observar, próprio Cristo, Ele é um templo ressuscitado, venceu a morte, nos dando vida, nos dando ensinamentos de sabedoria para que possamos continuar no caminho do Pai. Aí nós entramos no Evangelho e o próprio Cristo vai nos ensinar e Ele vai fazer perguntas, Nós temos uma luz e a colocamos onde? Debaixo de uma vasilha, escondida, de maneira que ninguém possa vê-la? Ou colocamos no alto, para que todos possam ser iluminados, possam de fato receber a graça do Pai, possam de fato contemplar essa beleza, que é o próprio Cristo que nos ajuda a caminhar. Aqui neste Evangelho nós podemos compreender várias coisas.
Quando Jesus chama atenção, falando sobre a luz que não deve ficar escondida, Ele vai falar também das nossas ações. As nossas ações têm que ser luz para o nosso irmão, para o nosso próximo. Então nós devemos sempre, ao escutar a palavra de Deus, deixar que essa luz, que a própria palavra de Deus preencha o nosso coração, o nosso ser, e que a partir daí a gente continua sendo também luz para o nosso irmão, luz para o nosso próximo, ajudando ele a encontrar a pessoa de Cristo, estar na comunhão junto de Deus, recebendo sempre a graça do Espírito Santo. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente preenche a nossa vida, o nosso coração com a palavra de Deus, nós nos tornamos luzes. E assim, como mensageiros, como missionários, como apóstolos, nós levamos também a luz de Cristo a todos os nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais precisam, aqueles que estão nas trevas, aqueles que vivem na escuridão. Importante a gente, através da palavra de Deus, deixar que o coração seja transformado para que sejamos luzes na vida dos nossos irmãos que vivem ainda nas trevas, que precisam conhecer a pessoa de Cristo, a palavra de Deus, que precisam através de nós também ser tocados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente fala e quando a gente escuta de luz, a gente tem que entender dois movimentos: aquele que fala, acolhe a palavra de Deus no coração, fazendo da vida dele um instrumento de paz, inspirando outros a também seguir a Cristo. Mas é importante a gente sempre fazer um movimento de escuta, porque quando a gente escuta com carinho, deixando que a palavra de fato nos transforme, a gente vai se tornando uma outra pessoa, um outro jeito, uma outra forma de seguir a vida, com alegria, com esperança, com paz, com fortaleza, enfrentando todas as dificuldades da nossa vida. Isso é importante para nós, saber que temos Deus conosco, Ele nos ajuda a caminhar e Ele também nos reconhece como luzes. Somos luzes, mas é importante a gente também aceitar para que possamos brilhar, mas brilhar no sentido de que não seja um destaque, mas na simplicidade, no gesto simples de ação, de amor, de caridade, brilhar para os nossos irmãos e irmãs. Jesus aqui ele vai chamar a atenção para que nós não escondemos os nossos talentos, para que os nossos talentos estejam à disposição do reino de Deus, da comunidade, da igreja, à disposição. Nós não devemos esconder, devemos fazer com que os nossos talentos, a palavra de Deus seja vista, seja escutada, seja acolhida. Luz também é a nossa palavra de Deus aqui, nosso guia, palavra que nos ajuda a continuar firmes no caminho do Pai. Nós também não devemos pegar a palavra de Deus e tê-la só para conosco, como se tivéssemos a posse dela, de maneira que só um grupo, só alguns pudessem ter acesso. A palavra de Deus tem que ser visível, tem que ser audível para que todos possam vê-la, escutar e deixar-se transformar. Os nossos gestos também devem estar visíveis, porque a partir dos nossos bons gestos, a partir do momento em que nós temos ações de caridade, amor e respeito para com o nosso próximo, a nossa luz, ela se acende e nós nos tornamos testemunha. Então, sempre quando a gente escuta essa palavra que fala de luz, entender que Deus é nossa luz, Jesus nos conduz, mas nós também devemos ser luzes, jamais esconder aquilo que Deus tem de bom,
jamais esconder as suas maravilhas, jamais esconder a sua bondade e misericórdia, jamais nos fechar, porque isso não é o objetivo. Nós também não podemos ficar escondidos, envergonhados, amedrontados. Devemos mostrar a luz da esperança aos nossos irmãos, sobretudo, repito, aqueles que mais precisam. Diante disso, devemos sempre fazer esse movimento, acolher cada vez mais a palavra, acolher cada vez mais os nossos irmãos, ajudando que eles também se tornem luzes, para seguir a Cristo e também guiar tantos irmãos e irmãs. Devemos, irmãos e irmãs, nesse movimento tão bonito, olhar para Nossa Senhora, que foi luz, aceitou a luz do Espírito Santo e seguiu o seu caminho, dando à humanidade Jesus como presente. Vamos permanecer um instante em silêncio, para que você possa refletir. O que você precisa afastar da sua vida, para que a luz entre em seu coração, e para que a luz permaneça firme em seu caminho, para que você seja luz também para os irmãos e irmãs. O que devemos excluir da nossa vida, para que a luz de Cristo permaneça conosco, nos guiando para o reino de Deus. Jesus seja a nossa luz permanente, e que, inspirados por ela, possamos caminhar juntos, unidos com fé, esperança e paz ao reino de Deus.